Precisamos de doações para testar uma terapia de rejuvenescimento. Como assim? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Nina, eu sou vice-presidente e cofundadora do Instituto da Ciência do Rejuvenescimento, uma entidade sem fins lucrativos aqui no Brasil que está coordenando e fomentando pesquisas na área do envelhecimento e do rejuvenescimento. E, há alguns anos, nos Estados Unidos, um pesquisador chamado Harold Katcher realizou um experimento de rejuvenescimento de ratos. Ele usou o que ele chama de fração de plasma do sangue de porcos e injetou isso em ratos velhos, e os ratos rejuvenesceram segundo diversos parâmetros. Por exemplo, no rejuvenescimento epigenético, eles tiveram um rejuvenescimento de 67%. É como se uma pessoa de 60 anos voltasse a ter 30. Mas, além disso, vários outros parâmetros medidos, como força, memória e parâmetros do sangue, colesterol, triglicérides, todas essas coisas, os ratos estavam muito mais saudáveis e se comportando muito mais como ratos jovens do que como ratos velhos. Esse experimento foi realizado já há alguns anos e em outubro de 2023 foi publicado finalmente o artigo científico onde estava descrito tudo, tintim por tintim, o que eles fizeram. E aí, a gente aqui no Instituto da Ciência do Rejuvenescimento, aqui no Brasil, resolveu tentar reproduzir esse experimento, porque uma alegação tão extraordinária de um evento assim de rejuvenescimento precisa também de provas extraordinárias. Então, a gente está fazendo uma colaboração com a Unicamp, com o pessoal lá do Instituto de Biologia, que tem um laboratório especializado em envelhecimento, e a gente vai fazer um experimento em junho de 2026, em que a gente vai seguir o mesmo procedimento descrito nesse artigo que eu falei, o artigo do Harold Katcher, publicado em outubro de 2023. Então, a gente vai extrair sangue de porcos jovens, né, os porcos quando eles têm mais ou menos a idade em que eles são abatidos para o consumo. A gente vai fazer um processo de isolamento no sangue desses porcos de um componente chamado partículas extracelulares, que são coisas excretadas pelas células e usadas na comunicação intercelular. E aí a gente vai injetar essas partículas extracelulares em ratos velhos para checar se esse experimento do Harold realmente é reprodutível, para a gente trazer robustez científica a esse experimento. E, inclusive, a gente já fez um experimento pequeno relacionado com isso. A gente já fez esse isolamento dessas partículas extracelulares e injetou em ratos jovens para ver se eles tinham reação imunológica. Porque o que adianta fazer tudo isso, injetar no rato e ele passar mal, né? Então, em junho e julho de 2024, a gente fez esse experimento lá na Unicamp. A gente viu que essas partículas extracelulares eram seguras, né, quando injetadas numa grande quantidade, que é a quantidade que o Harold injetou, e a gente viu que então que elas eram seguras, que elas não causavam uma reação aguda, né, tóxica ou imunológica nos ratos. Então agora a gente vai usar ratos velhos, ratos de 25 meses de idade. 25 meses é bastante velho para um rato. O rato vive no máximo uns 3 anos. Então a gente vai injetar isso nos ratos para ver se esse experimento então se verifica. E para isso a gente precisa de 75 mil dólares. É muito dinheiro. Então, é um experimento em colaboração com a Unicamp, o Instituto da Ciência do Rejuvenescimento, que é um instituto que eu sou vice-presidente, que eu sou cofundadora junto com meu marido Nicolas. É um instituto sem fins lucrativos e, na verdade, a gente já tem mais ou menos metade do dinheiro, um pouquinho mais, né? Então, teve duas grandes instituições do exterior, uma da Bélgica, outra dos Estados Unidos, que fizeram doações grandes, e também a gente tem doações pequenas de pessoas interessadas nesse assunto, pessoas que acham que essa pesquisa tem que ser levada adiante. Então, a gente tem doações recorrentes, doações únicas. Então, eu queria explicar tudo isso para vocês e também convidar vocês, se você se interessa por isso, a ajudar a gente fazendo uma doação. Qualquer valor ajuda, tá? Se quiser doar R$ 2, tá ótimo. Já ajuda bastante. E a gente então está fazendo essa campanha de levantamento de fundos, né? Uma campanha quase que é um crowdfunding. Os dados vão estar aqui embaixo, né? Pelo nosso site você consegue fazer a doação. Nosso site é rejuvenescimento.org, ou seja, bem simples. E também para complementar, depois da gente realizar esse experimento, se o resultado for positivo, se os ratos de fato rejuvenescerem, aí a gente quer levar essa linha de pesquisa adiante, né? Então a gente quer depois fazer testes de segurança mais complexos, né? Que são testes pré-clínicos numa instituição que usa normas internacionais, né, para segurança,
e depois a gente quer levar para outros animais e para humanos, né? Esse é o nosso objetivo. Mas primeiro a gente tem que verificar se realmente esse experimento se confirma, né? Então é isso, muito obrigada por assistir. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu sei que parece coisa de ficção científica, mas isso é uma pesquisa séria e muitos cientistas no mundo todo estão fazendo pesquisas tentando rejuvenescer animais, né? Tem muitas pesquisas em outras linhas, né? Não só nessa que eu falei de partículas extracelulares, mas tem muitos cientistas no mundo todo testando várias terapias, várias estratégias para combater o envelhecimento. Combater do ponto de vista médico, de prevenir e de curar as doenças relacionadas ao envelhecimento, prevenir e curar Alzheimer, câncer, Parkinson, diabetes, todas essas doenças que matam tantas pessoas no mundo todo. Então é isso, muito obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau.